Os Diamantes Fatídicos, capítulo 2, Oportunidade de Edificação Feliz. Manuel Rodrigues, muito conhecido como Manolo, era jovem e vítima de transtornos psicóticos que o álcool em doses constantes desconcertava. Sensível às aventuras, caracterizava-se pelas extravagâncias que se permitia. Descendente de uma leva de espanhóis que havia imigrado para a África do Sul na busca de melhores possibilidades de vida e sonhos de fortuna, o seu genitor conseguira amealhar alguma independência econômica através de uma florescente indústria que instalara na então próspera cidade de V. Terceiro filho do matrimônio entre Jiménez e Santiago Rodrigues, e segundo varão, era possuidor de um porte atrevido, bem apessoado, embora não pudesse ostentar qualquer título de beleza física. Falante e descontraído, especialmente quando estimulado por alguns tragos de uísque, era insinuante e cativava as moçoilas casadoras que lhes atribuíam a posse de uma fortuna que estava longe de ser real. Trabalhando com seu pai, conseguira acumular algum recurso financeiro que lhe permitia uma existência de prazeres e de destaque na comunidade latina, como eram considerados os portugueses e os espanhóis que se encontravam no país. Aqueles eram dias de prosperidade no país sul-africano, que recebera igualmente grande contingente de portugueses que ali buscaram refúgio após a libertação das colônias lusas ultramarinas mantidas desde a época dos descobrimentos. Passado o período de adaptação local e superação dos grandes traumas e sofrimentos que haviam padecido, esses estrangeiros vincularam-se a outros imigrantes, construindo seu gueto muito particular, que não obstante facultava-lhes uma existência rica de possibilidades. Trabalhadores infatigáveis facilmente assimilaram os hábitos do novo país, embora as dificuldades culturais e idiomáticas, conseguindo desenvolver e fomentar o seu parque industrial, que lhes possibilitava manter uma vida enriquecida de esperanças, por cujos esforços seria possível residirem futuramente na metrópole. Preservando suas tradições espanhóis e portugueses, destacavam-se pela afabilidade, espírito aberto e jovial que conquistavam os africanderes, que também se deliciavam com a exuberante e saborosa cozinha ibérica, bem como com a sua imensa alegria de viver. Por sua vez, a família Albuquerque chegara à cidade após o período áspero do campo de refugiados, onde todos experimentaram muitos sofrimentos, mantendo, porém, demasiada tenacidade para recuperar os valores abandonados antes da debandada tormentosa de Angola. A necessidade de deixar tudo a fim de preservar a existência física os obrigara à fuga desesperada, com o mínimo possível em um automóvel já usado, que não conseguiu vencer o deserto de Kalahari, em Botswana, havendo sido salvos por voluntários e tropas colocadas pelos sul-africanos, que os conduziram, como a milhares de outros, aos campos de refugiados, onde seriam agasalhados antes que pudessem fruir dos direitos de trabalhar e reconstruir o lar. O doutor Henrique Albuquerque era um homem ilustre, pois que exercera a magistratura após haver abandonado o sacerdócio católico em famosa cidade no sul de Angola, onde desfrutava de prestígio social, intelectual e destaque econômico. Profundamente cristão, formara o caráter na leitura e estudo do Evangelho que o fascinava, enriquecendo-se com os postulados filosóficos e morais propostos pelo incomparável homem de Nazaré. Sua senhora, Dona Evangelina,
procedia de um matrimônio que se diluíra anteriormente em tormentoso divórcio, ficando com a guarda de um casal de filhos, Eneida e Júlio. Eneida era loura e delgada aos 20 anos, sonhadora e sensível, bem educada, conhecedora dos labores domésticos que aprendera com a genitora, mulher dedicada à família e defensora rigorosa dos direitos dos filhos, assinalada por leves exacerbações nervosas, algumas das quais eram decorrentes de transtornos espirituais obsessivos. Júlio era introvertido, com tendência à depressão, embora constituído por sentimentos nobres e caráter reto, portador de grande capacidade de trabalho, que aplicava na reconstrução da existência com a família. Profundamente vinculado à irmã, unia-os com uma afinidade ancestral que precedia ao berço, tornando-se-lhe um verdadeiro anjo guardião. Exercendo funções desafiadoras, o doutor Henrique e Júlio recomeçaram as atividades profissionais em uma fundição de aço que lhes exigia um inabitual e desgastante esforço. Colocados ambos em etapa noturna, a fim de que as máquinas nunca parassem, retornavam ao lar sempre exausto, repousando quanto lhes era possível durante as horas diurnas. Apesar disso, a compensação salarial era motivadora para o sacrifício a que se submetiam. Frequentando o clube latino nas festas sociais das noites de sábado, Eneida e Júlio conquistaram diversos membros da comunidade, chamando a atenção de Manolo, que na primeira oportunidade acercou-se dos irmãos e não teve escrúpulos em comunicar o seu entusiasmo em relação à jovem, que via pela primeira vez. Como era natural, um constrangimento inicial, superado pela galanteria do espanhol, tomou conta da moça, que, sentindo-se cortejada, não pôde ocultar a alegria que a invadiu. Mãos invisíveis aproximaram aqueles destinos que desempenhariam um papel específico na edificação do seu futuro espiritual. Manolo, precipitado, poucos dias após o primeiro encontro, solicitou ser apresentado aos pais da moça, havendo sido recebido com distinção e respeito. Porém, inescrupuloso e viciado, embora fascinado pela conquista amorosa, não abandonou por completo os hábitos perniciosos, continuando a manter relacionamentos perturbadores com aventureiras sexuais, e prosseguiu no uso de alcoólicos que lhe iriam consumir as resistências físicas e as frágeis forças morais. Com persuasão, a pouco e pouco, Eneida, compreendendo as debilidades do namorado, procurou influenciá-lo positivamente, a fim de que mudasse de comportamento, o que de certo modo conseguiu temporariamente. Enquanto a flama da ansiedade ardia-lhe no íntimo em relação à enamorada, o jovem procurou morigerar as atitudes de forma que fosse evitado um problema em relação à família austera da consentida. O país, experimentando as reações decorrentes do apartheid, enfrentava problemas compreensíveis nos bairros periféricos, onde se situavam os autóctones, os verdadeiros proprietários das terras que lhes foram arrancadas a golpes de lutas cruentas e infames. Atentados consecutivos praticados nas grandes cidades e nos guetos, em que mal sobreviviam os Zulus e outras etnias, levaram as autoridades a decretarem o recolhimento aos seus domicílios antes das 18 horas. Desse modo, tentando impedir as reações nacionalistas de muitos heróis que se imolaram em nome da liberdade. A liberdade, quando abre as suas asas sobre os oprimidos, impõe-lhes o holocausto, em heroísmo grandiosos e constantes, os quais comovem a humanidade
e terminam por dobrar a cerviz dos seus escravagistas. Quanto mais rigorosa é a opressão, maiores são os anseios de libertação das suas vítimas, graças aos quais os sonhos e as necessidades de muitos nobres indivíduos programam as sublimes diretrizes em favor dos seus direitos de cidadania e de criaturas humanas. O denominado desenvolvimento separado não era apenas uma imposição aos nativos, mas também aos orientais, às raças amarelas e hinduístas que habitavam o país, aos moçambicanos que trabalhavam nas suas minas. Residindo em bairros especiais, mesmo que aceitos pela comunidade branca, eram desprezados assintosamente, considerados inferiores, que se dedicavam a funções que eram tidas como humilhantes, porém essenciais para a sobrevivência e desenvolvimento dos dominadores. Aceitos, mas não considerados como dignos de convivência social, os íberos não se perturbavam com o perverso preconceito, porque igualmente não estavam interessados em permanecer sine die como residentes da grande pátria africana. De alguma forma, detestavam os africandeses, também por seu turno considerando-os anti-higiênicos, presunçosos e pusilânimes. Estes eram portadores de uma cultura religiosa fundamentalista, na qual era-lhes proibido o uso de bebidas alcoólicas a partir dos sábados à noite, durante e por todo o domingo. Nada obstante, os viciados adquiriam de véspera substâncias que se compraziam, dando largas à dependência no período de proibição. Outros sim, escamoteando a lei hipócrita de abstinência alcoólica, os mais ricos fugiam nos fins de semana para Sun City e o seu fabuloso cassino, onde tudo era permitido, porque a cidade fugia à legislação estabelecida, desde que situada na desditosa Boptur Rassavana. Era um desrespeito à miséria vigente na sua população negra, abandonada quase à própria sorte. Pertencendo à África do Sul, o que cessou por volta de 15 de março de 1961, após o referêndum que substituiu a monarquia pela república, pretendiam seus habitantes brancos viver os hábitos ingleses, especialmente os de natureza religiosa, embora fossem tolerados outros cultos, como o primitivo do autoctones animismo, diversas expressões do espiritualismo, as igrejas reformadas holandesas, os católicos, os anglicanos, os metodistas, os judeus e outras minoritárias como o brahmanismo, o budismo, o muçulmanismo, havendo igrejas que preservavam o culto ancestral, mas realizavam atividades de clarividência, quando bons médiuns em transe ou em estado de lucidez comunicavam-se com os desencarnados, oferecendo esclarecimentos e narrativas, uns autênticos, outros não, em verdadeiros espetáculos muito concorridos. Seja expressa a verdade, nessas ocasiões, os espíritos nobres traziam diversos desencarnados para que consolassem os familiares desolados e inseguros quanto à sobrevivência da vida, à disjunção molecular através do fenômeno da morte biológica. A misericórdia de Deus nunca se faz de rogada, atendendo as criaturas, mesmo quando não se encontram em sintonia digna, conforme seria de desejar. Desse modo, pululando à volta dos seres humanos, os espíritos desencarnados empenham-se em demonstrar a sua sobrevivência, buscando comunicar-se com os afetos que ficaram banhados de saudade na retaguarda carnal. Sempre que lhes apresentam ensejo, ei-los de volta, oferecendo o reconforto da sua ternura e da sua afetividade,
de maneira que sustentam aqueles que se encontram fragilizados e desnorteados ante o infausto acontecimento. Lamentável, porém, ainda proliferam muitos médiuns que se beneficiam financeiramente da faculdade, acreditando que o tempo aplicado no Ministério do Intercâmbio deve proporcionar-lhes estipêndios materiais, já que, noutras funções, poderiam estar sendo compensados financeiramente. Que, pois, dediquem-se a outros mistérios para ganhar dinheiro, reservando as horas de repouso dos intervalos entre tarefas ao exercício da mediunidade, a fim de que possam oferecer gratuitamente tudo quanto da mesma forma recebem do Supremo Doador. Enquanto, porém, o egoísmo assinalar a conduta do ser humano, este terá dificuldade em compreender a grandeza da renúncia em favor do seu próximo, da abnegação, da caridade sem jaça. Em futuro muito próximo, quando da renovação moral do indivíduo para melhor, esses valores serão absorvidos naturalmente pela sociedade, conforme já acontece com aqueles que descobrem, no labor mediúnico, uma tarefa grandiosa de amor e de dedicação, na qual robustecem os sentimentos ético-morais com a consequente vivência pessoal. Essas igrejas espiritualistas, portanto, sem demérito para outros credos e outras entidades, eram um verdadeiro refúgio para os sofredores que se renovavam ao influxo das comunicações dos seus amores desvestidos do corpo carnal. A crença religiosa constitui lenitivo para as aflições, mesmo quando se apresenta algo irracional. O ser humano necessita de acreditar em alguma coisa que transcenda a vida física, que não possa ser decodificada de imediato. Os erros que são encontrados em todas elas derivam das mesquinhez dos seus pastores, insensatos uns, desequilibrados outros, desonestos diversos. No entanto, o crente fiel e devotado, sintonizado com as altas potências do mundo espiritual, sempre recebe respostas aos seus apelos conforme o grau de merecimento que o caracterize. Não fosse esse refúgio, o desespero assaltaria com desassombro as massas, levando-as à loucura, à maior beligerância e crueldade, por falta de objetivo da existência física, como de alguma forma acontece nestes dias. Os Albuquerque encontravam-se vinculados à fé católica, embora não frequentassem a igreja a que se filiavam como seria desejável. Havendo experimentado tormentos obsessivos contínuos, já que era portadora de mediunidade psicofônica, Dona Evangelina, vez que outra, era acometida de transe espontâneo, quando então diversos amigos desencarnados se comunicavam, oferecendo orientação digna e conclamando a família ao estudo do espiritismo que desconheciam. Recalcitrante e descuidada, postergava a adoção da nova doutrina, embora o Dr. Henrique se houvesse interessado sinceramente por conhecer-lhe os postulados filosóficos e morais, fascinando-se com a sua vinculação cristã. Agradavelmente surpreendido pelos parâmetros da investigação científica em que se apoia a doutrina, mergulhara interessado no seu estudo. Semanalmente, a família reunia-se a fim de orar, ler e meditar páginas espiritistas, incertas especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, após o que, invariavelmente, Dona Evangelina entrava em transe,
facilitando a comunicação de generosos benfeitores do mundo maior, dentre os quais se destacava emérito religioso, que fora antropólogo em Angola e grande pesquisador da cultura e dos hábitos, das línguas e do comportamento das diversas etnias daquele país, entre os quais Banto, Ganguelas, Quanhamas, Mucubais, Bailundos. Não obstante, a raça de predominância na colônia era constituída por Hotentotes, Congos e Cafres, alguns em estado de quase total selvageria. Monsenhor Alves da Cunha, espírito, sempre abordava temas de alta relevância que estavam acima do nível cultural da médium, abrindo espaços para oportunas discussões filosóficas, teológicas, antropológicas com o Dr. Henrique Albuquerque, que se fascinava nessas oportunidades felizes. Vez que outra, espíritos sofredores em perturbação a respeito do que lhes houver ocorrido, apresentavam-se conforme se encontravam, solicitando orientação e amparo, no que eram atendidos carinhosamente pelo gentil acadêmico. Embora desconhecendo as técnicas de doutrinação, aplicava métodos psicoterapêuticos através dos quais os comunicantes sentiam-se renovados e, quando retornavam, exteriorizavam significativa melhora no seu quadro de aflição. Lentamente a família saía das sombras da ignorância no rumo da luz felicitadora do conhecimento espiritual. Presunçoso e ignorante acerca dos ensinamentos espíritas, mais vinculado à ritualística da doutrina que professava, sem fé legítima nem correspondente conduta moral, quando Manolo tomou conhecimento das reuniões que tinham lugar na residência da sua diva, de imediato declarou-se contrário a elas, como se pudesse interferir na conduta da família, com a qual buscava identificação e compromisso. Pensando tratar-se de feitiçaria, ou pelo menos ocultismo, não procurou sequer disfarçar o mal-estar que dele se apossou, como se tivesse condições de discernimento para tomar posição religiosa em qualquer debate dessa natureza. Notificado pela filha adotiva, o Dr. Henrique convidou-a a uma conversação direta, explicando-lhe de que se tratava e declarando com lealdade que nunca permitiria qualquer intromissão, seja de quem fosse nas atividades que desenvolviam no seu lar. Elucidou-lhe que era muito bem recebido até o momento em que se imiscuísse nas decisões daquela família, sempre respeitável e profundamente cristã. Ademoestado com a severidade, sem margem à leviandade que lhe era habitual, pareceu concordar, mantendo-se interiormente indignado por acreditar-se censurado pelo anfitrião, o que afinal era verdade. Os acontecimentos afetivos, no entanto, tinham lugar dentro de um clima harmônico, aprofundando-se com o tempo os sentimentos de afeição entre os dois jovens. Menos de 5 meses após o primeiro encontro, Manolo resolveu pedir a mão da namorada em casamento, estabelecendo data para a consumação das bodas, para a alegria de ambas as famílias. Os seus pais viram nesta decisão um motivo de calmaria no lar, já que o jovem, não poucas vezes, quando exagerava nos alcoólicos, produzia transtornos domésticos e, ante a possibilidade do matrimônio, iria ter o seu próprio, evitando-se as cenas desagradáveis que já se tornavam habituais e irreprimíveis. O relacionamento entre os Albuquerque e os Rodrigues fazia-se amigável e enriquecedor, embora a diferença de cultura e, por que não dizer, de educação. Mais refinados, os familiares de Eneida habituaram-se a conversações saudáveis nos meios culturais e a convivência em uma sociedade mais seleta, enquanto seus amigos eram de formação social mais comprometida com os interesses econômicos e somente anelavam explorar os pretos, conforme denominavam escarnecedoramente aqueles que trabalhavam na sua indústria. Eram insensíveis e algo vulgares,
não sustentando uma conversa edificante por algum tempo, antes derrapando para a maledicência, a crueldade e o deboche. Doutor Henrique entendeu o drama que se iria desenvolver no relacionamento da filha adotiva com o jovem espanhol. Porém, depois de a orientar, convocando-a à manutenção dos dotes morais e sociais, a fim de permanecer digna e preservadora dos hábitos da família em que for educada. Dócil, a jovem procurou corresponder à confiança familiar. Entretanto, à medida que o noivo a cercava de carícias e de presentes, demonstrava o caráter venal de que era portador, tornando-se ciumento, exigente e, em alguns momentos, cruel. Advertida pela genitora que sugeriu à filha fosse desfeito o compromisso enquanto era oportuno, a moça ingênua informava que, através do tempo e da convivência, iria modificar o futuro esposo. Essa é uma crença muito comum entre os enamorados. Acreditam nos seus sonhos, que poderão mudar o temperamento e os compromissos infelizes dos seus afetos mediante o amor e a ternura, sem perceberem que, passadas as sensações iniciais do relacionamento, aqueles que são viciosos e mesquinhos sempre retornam aos velhos costumes nos quais se comprazem. Certamente, uma que outra vez ocorre alguma exceção. No entanto, na generalidade sucede praticamente o contrário. À proporção que se aproximava o dia do casamento e se preparavam a cerimônia e a organização da futura residência, que fora construída com celeridade e capricho, os impulsos do jovem espanhol desvelavam cada vez com maior frequência os riscos que a jovem seria submetida. Nos seus delírios, acusava a futura sogra, gerando mal-estar antecipado, ou se referia de maneira rude ao Dr. Albuquerque, demonstrando a instabilidade emocional de que era objeto. Manolo era um biótipo esquizoide, digamos lá mais uma vez, vítima de incursões espirituais negativas na sua reprochável conduta. Percebendo-lhe o desconcerto em crescente, a noiva propôs-lhe adiamento do consórcio matrimonial, não conseguindo demovê-lo do desejo de arrancá-la daquele lar em que ela parecia soterrada, conforme se expressava algumas vezes. Essa atitude a preocupava e, numa oportunidade, terminou por confidenciar à mãe que ignorava o desequilíbrio de tal monta em que o rapaz se aturdia. Preocupada, a senhora sugeriu que fosse cancelada a boda, porquanto haveria tempo para novas experiências afetivas, evitando-se qualquer ocorrência futura que se apresentasse irresistível e infeliz. Eneida, no entanto, após tentar dissuadir o noivo, terminou por ceder-lhe as explicações, baseada na sua ansiedade de tê-la ao seu lado, de construir uma família ditosa, independente das limitações que lhe eram impostas pela sociedade e pelos parentes que se intrometiam no seu relacionamento. A verdade, porém, era outra. Os sentimentos do jovem espanhol eram controvertidos. Amava a moça e não confiava no seu relacionamento com o próprio irmão, mantendo-se tormentoso ciúme e inqualificável suspeita. Ademais, tinha uma impressão vaga e perturbadora de algum acontecimento que não podia identificar, que o arrastava aos braços da mulher amada e que o fazia repudiá-la de imediato. Como se houvera sido vítima de alguma artimanha que não conseguia precisar. Desejava retê-la aprisionada em sua gaiola de ouro, logo fosse confirmado legalmente o compromisso e ela fosse viver ao seu lado. Quando assim pensava, sorria, colocando uma sinistra máscara na face deformada pelo ressentimento ignoto, e pensava que iria domá-la, submetê-la às suas paixões, escravizá-la. Na sucessão dos dias chegou a data aprazada.
e às vésperas, para surpresa dos Albuquerque, Manolo trouxe de presente de casamento para a futura esposa um colar de diamantes com outros adereços, fruto da sua obstinada ansiedade de parecer mais rico do que o era. Adquirira-o com esforços ingentes, contraindo uma dívida algo pesada, que pretendia ressarcir ao longo dos futuros meses. Esse detalhe, porém, ficou ignorado pelos familiares de Eneida, que não cabia em si de contentamento. Segundo suas instruções, ela deveria ostentar o belo colar, acompanhado de um par de pingentes também de diamantes para as orelhas, uma pulseira e um anel na cerimônia matrimonial. Fiel à Igreja Católica, o ofício das bodas foi realizado no templo da sua fé e compareceu o melhor da comunidade latina. Logo depois, ali mesmo, foi realizado o contrato civil ante aplausos e promessas de felicidades. Terminadas as solenidades, houve requintada recepção na mansão dos noivos, concluída uma semana antes e adornada com esmero para esse momento máximo. Enquanto os convidados se lucupletavam no buffet de alta qualidade e os garçons multiplicavam as taças de champanhe, de uísque e canapés deliciosos, chegou o momento de partir o bolo ornamental e atirar o buquê, recolhido por mãos ansiosas de candidatas a futuros matrimônios. No entusiasmo e na balbúrdia que se fez, Eneida e o noivo trocaram de trajes e fugiram de automóvel, a fim de passarem a lua de mel num hotel de luxo e aprazível, longe dos conhecidos, adremente programado para a oportunidade. Aos gritos de felicidade e sob uma delicada chuva de grãos de arroz que lhes eram atirados, os nubentes partiram em direção do futuro. Os sorrisos festivos prometiam felicidade. Manolo houvera exagerado um pouco nos tragos, o que o fazia demasiado eufórico. Eneida, no entanto, estava quase se acostumando com as extravagâncias e súbitas mudanças de comportamento do amado, não se havendo dado conta do perigo da condução do veículo por ele nesse estado. Afinal, estava embalada pelo sonho da felicidade conjugal, que todos anelam como completo para uma vida plena em sua caminhada evolutiva na Terra.